Você tem dificuldade em descansar, em entender e respeitar qual é o seu limite antes de precisar ficar doente para parar? Então, esse vídeo é para você e eu vou te explicar por que que isso acontece e como que você consegue lidar com isso. Se você tem dificuldade em lidar com cansaço, em normatizar o cansaço na sua vida, em respeitar quando o cansaço aparece, você não está sozinha, porque esse é um fenômeno que acontece social, né? A gente está falando que hoje em dia a nossa cultura é a cultura da superprodutividade. O tempo todo a gente tem que estar entregando muito, né? A gente é cobrado. A gente vive numa sociedade onde rapidamente, se a gente precisa de alguma coisa, se a gente tem alguma necessidade de consumo, a gente pega o telefone e já vai rapidamente consumir. E as pessoas que entregam o que está sendo consumido ali se sentem sempre nessa ânsia de ter cada vez mais que fazer uma entrega. E isso acaba repercutindo na vida. Mas, na verdade, isso vem já de muito tempo, de uma das reformas que a gente teve industriais, e que, de alguma forma, começou esse movimento de cobrança, de muita entrega, muita entrega, muita entrega. E com isso, a gente coloca em jogo a saúde de nós seres humanos, porque a gente tem um limite de entrega para fazer. E quem não respeita o próprio limite acaba entrando numa competição de quem está entregando mais, e com isso coloca a própria saúde em jogo para poder, enfim, ganhar algum nível de visibilidade que de alguma forma, teoricamente, compensaria essa entrega excessiva, esse excesso de produção excessivo. Quando eu digo teoricamente, é porque, na maior parte das vezes, acaba que o preço que se paga é muito mais alto do que o ganho que se tem. Muitas vezes esse preço é pago, inclusive, com a própria saúde. Tem pessoas que só conseguem parar quando ficam doentes. É muito comum você ouvir uma pessoa encher a boca para falar: Nossa, eu nem dormi essa noite porque eu fiquei trabalhando a noite inteira. Nossa, eu não consegui nem almoçar hoje porque eu fiquei trabalhando o dia inteiro. E como que as pessoas romantizam isso e falam: Nossa, olha, guerreirão, trabalha pra caramba. Mas na verdade, a pessoa está colocando a vida dela em jogo. Ela está colocando a saúde dela, o bem-estar dela, o físico dela, o corpo dela em jogo para receber talvez um tapinha nas costas, no final das contas. E qual o preço que você está pagando sobre isso, né? No fundo, assim. E qual é o objetivo de você ganhar esse tapinha nas costas? Acho que existem problematizações muito maiores que a gente pode fazer aqui, né? Encher a boca para falar isso, não respeitar o próprio limite, é algo muito sério e a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso piora quando a gente para pensar, por exemplo, que em muitas empresas a pessoa não pode tirar uma licença porque está muito cansada e precisa descansar. E aqui eu não estou falando nem daquelas pessoas que são asfaltosas, que têm questões em relação ao trabalho, que acabam, né, não levando o trabalho com a responsabilidade que o trabalho precisa ter. Porque eu não estou falando aqui, gente, que o trabalho não precisa ter responsabilidade. Ele precisa. A gente precisa ter responsabilidade no trabalho, a gente precisa entender a seriedade do que a gente faz. Mas a questão é que às vezes está tudo bem a gente falar que precisa descansar. Só que acontece que na maior parte das empresas, né, para a maior parte das pessoas no CLT, ou até mesmo para quem não é empresa, é eu presa, né, é um autônomo, mas que existe um movimento de muita autopunição, de muita cobrança, a pessoa realmente fica doente para poder parar e descansar. E aí a gente está falando de algo muito sério, principalmente quando a gente fala de empresas, porque na empresa a gente precisa de alguém que autorize a nossa falta. E aí, precisar que alguém autorize a nossa falta inclui, né, envolve de alguma forma que você esteja doente para conseguir ter essa ausência autorizada. Senão você perde o dia de trabalho ou tem algum outro nível de punição mais severa. E aí a gente está falando de que realmente a pessoa precisa chegar ao extremo de ficar doente para poder parar e descansar. E quando a gente está falando de um movimento até mais eu presa, né, uma coisa até mais do autônomo, que tem essa certa autonomia de reorganizar a agenda, reorganizar o trabalho para poder descansar, a gente pode estar falando aí também, não exclusivamente, tá, gente? Quem é CLT e trabalha em empresa também pode ter esse movimento, mas de um mecanismo de autopunição que está muito envolvido aí com esse lugar da culpa, que fala de uma dinâmica abusiva, fala de uma consequência de uma dinâmica abusiva que você pode ter vivido na sua vida, ou fala de você estar relacionando com o seu trabalho já, né, de uma forma abusiva, a ponto de precisar entrar nesse lugar de
punição e de não respeito ao próprio limite o trabalhar. E como que a gente vai lidar com essa cultura do esgotamento que traz tantos problemas e que não permite a gente de descansar? A primeira coisa que você precisa fazer é começar urgentemente, e isso não só para esse tema, mas para todos os temas da sua vida, a fazer um trabalho de conscientização dos seus próprios limites. Quais são os seus limites? O que que você não pode abrir mão? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu preciso dormir. Eu preciso dormir bem. Se eu não durmo bem, eu fico exausta no dia seguinte, fico mal-humorada, não produzo bem. Então, para mim, cuidar do meu sono é fundamental. Eu sempre que tenho que trabalhar, eu sempre organizo para poder estar descansada. Eu tenho hora para ir deitar e tenho hora para levantar, mas se na hora de eu levantar eu estiver muito cansada, eu dou aquela esticadinha, porque a minha prioridade é dormir. Isso não significa que eu não vou cuidar da minha alimentação. Eu cuido. Faço algumas coisas erradas de vez em quando? Faço. Às vezes eu não consigo tomar o café da manhã e acabo tomando uma vitamina, um shake desses de whey protein, né? Porque às vezes é o que dá. Mas eu não deixo de me alimentar. Então você percebe como que a minha balança pesa mais para garantir a minha qualidade do meu sono do que necessariamente fazer todas as refeições com calma? Repito, eu não deixo de fazer nenhuma refeição e faço todas as refeições. A questão é que às vezes eu prefiro dormir um pouquinho mais, tomar um shakezinho de proteína para poder dormir um pouquinho mais e ter o meu sono garantido. Então, conhecer os seus limites te ajuda a entender até onde você pode ir, que você vai continuar se respeitando, e a partir da onde, se você passa daquela linha, você está ultrapassando um limite seu e não se respeitando. É importante você entender aqui que todo excesso, todo e qualquer excesso, gente, até excesso de água é um problema. Então a gente tem que cuidar, porque todo excesso é um problema. Tenta mapear aí quais são os excessos que você tem na sua vida, no seu trabalho, o que de alguma forma fica excessivo e domina mais a sua atenção e que acaba atrapalhando você de conseguir respeitar os seus limites. E organiza isso para como que você pode reduzir e conter isso. Você precisa estar atenta a esses excessos. Será que eu estou sendo excessiva porque eu estou querendo trabalhar muitas horas por dia? Será que eu estou sendo excessiva porque eu estou querendo fazer muitas entregas? Ou porque eu estou com muita cobrança? Porque para mim um dia produtivo só é aquele quando eu fico bufante, de cansada? Ou será que eu estou me cobrando de dar conta de muita coisa ao mesmo tempo? Tem que fazer atividade física todo dia? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, a casa tem que estar impecável. Será que os excessos estão em muitas cobranças e aí você acaba entrando nesse movimento de esgotamento? Nesse caso, uma coisa que ajuda muito é você limitar as entregas que você vai fazer por dia. Então, às vezes, limitar o número de tarefas que você pode fazer por dia. Por dia eu vou fazer 5 tarefas. É muito comum, às vezes, a gente, né, ver assim, das pessoas usarem o tempo, né? Até mesmo nas empresas, por exemplo. As pessoas quantificam. Agora menos, né, com a questão do home office, mas ainda presente isso, quantifica por horas de trabalho. Tem que trabalhar 8 horas por dia. Mas às vezes você não precisa trabalhar as 8 horas. Você pode trabalhar por entrega, você pode fazer uma entrega por dia, não sei. Então, entender qual vai ser o seu limite de entrega. Seja por hora, vou trabalhar X horas por dia, vou trabalhar 6 horas, 8 horas por dia, enfim, aí vai de cada um. Ou seja, por um limite de entrega do vou fazer 5 tarefas por dia. Não preciso fazer 20, né? É até engraçado, às vezes é estratégico. A minha agenda, ela tem um espaço pequeno para eu botar as tarefas. Por quê? Porque você não precisa ter uma agenda desse tamanho para botar todas as tarefas que você vai fazer. Você pode fazer poucas tarefas por dia e tá tudo bem. Começa organizando o que que é prioridade de tarefa, para você poder entender o que que realmente precisa fazer aquele dia, e o que que dá para dar uma adiada. Todo mundo adia, você não é a única pessoa que vai adiar e tá tudo bem dar adiadinha de vez em quando. Lembra que o limite do seu corpo é mais importante. Você tá descansada, você tá bem, você respeitar todos os seus limites e não adoecer entrando nesse movimento de autopunição ou de autoexigência de poder entregar por conta da nossa sociedade da entrega, né? De alguma forma é saudável para você isso. É importante que você entenda que você não precisa dar conta de tudo, você não precisa fazer todas as tarefas no mesmo dia. O dia seguinte vai existir e o que não for urgente você pode ir adiando e não tem problema nenhum. Se você quiser até otimizar, existem esses post-itzinhos, post-it, vocês entenderam? Que ele é pequenininho
E aí você pode colocar alguma tarefa que tá mais andando, assim, uma tarefa que não é tão urgente. Comprar algum utensílio de casa que acabou. E aí que quebrou. Você pode colocar na sua agenda. Se você não conseguiu fazer hoje, se hoje você simplesmente tira e coloca no dia seguinte. Tá tudo bem. Não tem nenhum problema você fazer isso. Priorize o seu descanso, priorize aquilo que é fundamental para você. Né? Se o utensílio da cozinha quebrou e você não vai morrer porque o utensílio da cozinha quebrou, tá tudo bem você ficar sem ele. E uma dica muito importante também é tenha pausas durante o seu dia conscientes, tá? Não é pausa, vou parar e ficar rolando o feed, vou parar e fazer qualquer coisa aleatória. Pausas conscientes. Bote na sua agenda. Se você tiver dificuldade de construir essas pausas de forma espontânea, coloca na sua agenda. Tal horário eu vou ter uma pausa para o lanchinho da manhã. Tal horário eu vou ter uma pausa para tomar um cafezinho de tarde. Tal horário eu vou ter uma pausa para almoçar devidamente. Crie esses momentos de pausa consciente e pense naquele momento, não sai no automático pegando o celular, pensa, o que que eu quero fazer agora? Eu quero tirar um cochilinho rápido? Eu quero ler umas páginas do meu livro? Eu quero ficar no celular? Também não é um problema ficar no celular. A questão é que o automático é a gente pegar o celular para, de alguma forma, ter aquele excesso de dopamina ali, para dar uma equilibrada no que a gente não está conseguindo descansar. Mas crie o hábito de criar essas pausas e se perguntar qual é a sua necessidade naquele momento para você poder treinar se dá a sua necessidade naquele momento. E aí, eu vou te fazer algumas perguntas agora para você responder, que talvez vão te ajudar nesse momento da pausa programada, mas também vai te ajudar para você fazer no dia a dia essas perguntas, tá? São perguntas que têm me ajudado muito nesse exercício de entender os meus limites, no exercício de entender o que eu quero para mim hoje, de respeitar, mesmo precisando levar a sério a minha vida adulta. Eu também sou uma pessoa que tem um trabalho, que precisa cumprir com as minhas responsabilidades. Eu não estou falando aqui assim, gente, rasgam todas as responsabilidades, vão viver uma vida de só prazer e só descanso, porque eu sei que a gente tem que produzir, e produzir é necessário, mas descansar é tão necessário quanto produzir. Se você não descansa, você não produz. Então, a gente precisa cuidar desse descanso também de forma consciente. Papel e caneta, que eu vou fazer as perguntinhas para você anotar, para você se responder. Não só para o descanso consciente, para as pausas de descanso consciente no seu dia a dia, mas para você responder quando você sentir necessidade de entender os seus limites. Pergunta número 1. Qual a sua necessidade hoje? 2. Como é possível você atender a sua necessidade de hoje? E 3. Qual é a sua matemática possível para equilibrar o que você deve fazer hoje e a sua necessidade, suprir a sua necessidade de hoje? Você percebe que nessas 3 perguntinhas eu estou te ajudando a fazer contato com o que você precisa, a como você conquistar o que você precisa e a como introduzir na sua rotina o que você precisa, sem abrir mão do que você precisa fazer de compromisso, de responsabilidade. Eu estou fazendo você olhar para a sua necessidade e, de alguma forma, incluir ela dentro da sua agenda, do seu trabalho, das suas responsabilidades. Porque não é sobre você deixar de fazer o que você precisa fazer, mas é sobre você fazer o que você precisa fazer nesse âmbito da produtividade e da responsabilidade, mas também fazer o que você precisa fazer no âmbito do descanso, do autocuidado, da autocompaixão, do autoamor. A gente não precisa viver esse nível de exigência. A gente pode se amar, pode se respeitar, pode produzir e pode ainda assim descansar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha te ajudado muito. E qualquer coisa, você sabe que você pode me achar ou no Instagram ou aqui embaixo nos comentários. Curte e já manda esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que tem dificuldade de parar e que não consegue descansar antes que ela fique doente. Faz essa utilidade, por favor, tá? Que aí você ajuda a melhorar a imunidade dela, por gentileza, tá bem? Um beijo e até o próximo vídeo.